A média de nascimento de leitões durante um parto pode ultrapassar 10 animais. Para que todos sobrevivam e cresçam fortes e produtivos, é preciso fazer o revezamento na hora da alimentação. Saiba como fazer isso agora, em mais uma aula prática em suinocultura. Olá, meu nome é Bruno Zinato Carraro, sou médico veterinário. Estamos aqui na Fazenda Chuá, a Granja Chuá, na região do Alto Paranaíba, do estado de Minas Gerais, na cidade de Patos de Minas. Nessa aula vamos observar alguns manejos importantes de execução dentro da maternidade. Então a intenção, o nosso objetivo é ver a rotina do dia a dia dentro de uma instalação de maternidade e os seus principais manejos para a gente obter os melhores resultados com os leitões. Nós devemos observar que, a partir do momento que ele ocorreu o nascimento, é importante a gente realizar a marcação dos leitões da sua sequência de nascimento. Nessa granja em específico, como se trata de um material genético, né, há uma marcação com as letras no dorso de cada animal. Então, isso mostra para a gente a sequência de nascimento de cada um. Após o nascimento, a gente coloca os animais para mamar o colosso e observa até chegarmos ao 10º leitão. E esses leitões vão mamando, né, o colosso. Após o nascimento do 10º, o 11º leitão que nascer, a gente o coloca para poder mamar e prende o primeiro leitão que nasceu no escamoteador. A gente nunca sabe qual que é o total de nascidos que vão ocorrer nessas matrizes. O revezamento da mamada é muito importante para que todos os leitões consigam mamar de forma suficiente o colosso disponível. Tá? Isso chama mamada parcelada ou mamada revezada. Então, nasceu o 11º, a gente fecha o primeiro. Nasceu o 12º, a gente fecha o segundo leitão. Nasceu o 13º, a gente fecha o terceiro leitão. E vamos fazendo o revezamento, observando o tempo máximo de revezamento em torno de 30 a 40 minutos. Tá? Esses leitões não podem ficar mais que 40 minutos fechados dentro do escamoteador. Encerrado o parto, é importante realizar as anotações na ficha de parto, né? E realizar o procedimento de pesagem dos animais para a gente estabelecer o peso médio da leitegada. Quando o peso é anotado de forma individual ao nascimento, não há necessidade de se pesar a leitegada de uma forma geral. Mas em muitas ocasiões, nós temos um dificultador de marcação desse peso individual ao nascimento. Então, após fecharmos o parto, realizamos a colocação desses animais num caixote e colocamos na balança para realizar a pesagem e determinarmos o peso médio de cada um. Todos os manejos de uniformização da leitegada deve-se tentar observar o mais rápido possível nas primeiras 24 horas após o nascimento. Após a mamada do colostro, né, nas 6 primeiras horas, até no máximo aí 12 horas após o nascimento, né, nós devemos proceder já à uniformização desses leitões. Nas matrizes suínas, nós observamos entre 6 a 8 pares de tetos, né, o que vão dar 12 a 16 tetos totais disponíveis aí para a amamentação. Então, com a classificação de cada matriz, a quantidade de leitão que ela tem possibilidade de amamentar, nós fazemos a retirada do excesso de leitões presente nessa matriz, tá? Então, se ela tem aí em torno de 14 tetos, né, viáveis, disponíveis para amamentação e nasceram 18 leitões, nós devemos observar a retirada de 4 leitões. Normalmente, como preferência, né, a gente retira os maiores leitões que nasceram nessa leitegada. Por que disso? Todo leitão tem uma reserva energética e cada leitão, dependendo do seu tamanho, essa reserva é maior ou menor. Leitões menores, nós temos uma menor reserva de energia em cada um deles. Então, quando a gente retira um animal e o coloca em outra
outra matriz para amamentação, esse leitão vai disputar o teto, vai gastar energia para poder marcar o teto que ele vai seguir a sua lactação. Se a gente tira um leitão pequeno, ele tem menor viabilidade de disputar, realizar essa disputa e continuar a um bom desenvolvimento. Ele vai gastar energia para poder fazer essa disputa. Um leitão maior, como a sua reserva energética é maior, né? Nós temos aí uma maior viabilidade dele entrar nessa outra matriz, disputar o teto e continuar o seu desenvolvimento adequado. Hoje em dia, nós temos aí uma desuniformidade dos leitões por tamanho, né, na mesma matriz. Nós devemos observar que os tetos anteriores são os tetos que mais produzem volume de leite e os tetos posteriores da matriz são os que menos produzem volume de leite. Então, a natureza é muito sábia, né? Ela determinou isso para que a gente tenha sempre, a disputa sempre vai ocorrer. Os maiores leitões vão ficar na frente, nos tetos anteriores, e os menores leitões vão ficar nos tetos posteriores, ou nos tetos de trás da matriz. Essa disposição é mais que suficiente para que a gente tenha um maior aproveitamento do leite produzido, né? Se a gente coloca aí leitões menores, formamos uma leitegada pequena numa porca, numa única matriz, nós temos aí os tetos anteriores sendo subutilizados e os tetos posteriores fornecendo o volume adequado para aqueles leitões. Isso reduz a produção de leite ao longo da lactação da matriz. Se a gente dispõe de leitões grandes, né, somente leitegadas grandes numa única matriz, os leitões que mamarem no teto posterior vão estar subingerindo um volume de leite, né, ingerindo um volume menor de leite, o que possivelmente vai possibilitar aí, ao longo de 5 a 7 dias após o seu nascimento, uma redução no seu desempenho, necessitando aí a ocorrência da montagem, né, da mãe de leite para salvar esses leitões. O processo de formação de mãe de leite, né, nós devemos sempre observar uma escala gradativa de transferência das matrizes, tá? Normalmente nós utilizamos aí matrizes desmamadas para poder receber os leitões, tá? Só que nós não podemos realizar a retirada de uma matriz desmamada e trazer ela no dia do parto para poder adotar os leitões. Isso porque a matriz desmamada, ela tem aí uma produção de leite, uma matriz que foi desmamada em torno de 20, 21 dias, ela tem uma produção de leite muito maior do que a necessidade desse leitão ao parto. Então nós devemos fazer o parcelamento dessa formação de mãe de leite. Normalmente nós pegamos a matriz e levamos numa sala de matriz desmamada, levamos numa sala de 14 dias e adotamos os maiores leitões, a maior leitegada presente naquela sala e colocamos nessa matriz que foi desmamada. Pegamos essa matriz de 14 dias e voltamos ela na sala de 7 dias. Escolhemos a maior leitegada da sala e colocamos para ser adotada nessa matriz. E a matriz de 7 dias volta na sala do parto e adota os leitões excedentes. Normalmente leitões grandes a médios, ok? Após essa formação da mãe de leite, né, nós devemos distribuir os leitões nas mesmas, né, e proceder à uniformização completa aí da sala em questão, da sala de parição. Alguns percentuais, né, vão variar segundo a produtividade da granja. No caso dessa granja em específico, nós temos algo em médio de 9 a 12% das fêmeas paridas, né, sendo formadas como mãe de leite dentro da sala. Isso para poder absorver uma produtividade que está algo em torno aí de 15 a quase 16 leitões nascidos vivos. Então, se a gente não adota esse manejo junto às matrizes, nós temos aí um grande prejuízo, uma grande mortalidade de uma leitegada que poderia ser prontamente disponível aí ao desmame. Então, as ações têm que ser tomadas precocemente e de forma muito rápida, muito precisa. Bom, pessoal,
na maternidade existem diversos dispositivos de fornecimento de água. No caso em questão aqui, nós estamos mostrando um sistema de chupeta, tá? Então, no sistema de chupeta, a matriz encosta a boca no dispositivo, libera a água e ela ingere a mesmo. Nós devemos observar que o volume de água disponível nessa chupeta é muito baixo. Normalmente, ele deve estar em média aí de 2 litros por minuto, tá? Então, essa vazão é muito importante para que, ao acionamento da válvula, a fêmea ingira o máximo possível de água no sistema. Bom, pessoal, um outro manejo muito importante na maternidade é o fornecimento de ração para a matriz. Somente mediante ao volume de ração diário, né, necessário para cada fase da lactação, é que a fêmea vai produzir a quantidade de leite suficiente. Nós podemos utilizar diversas ferramentas para nos auxiliar no trato e na determinação do volume. A gente sabe, é impossível tratar numa quantidade maior de fêmeas, né, pesar a ração e propriamente fornecer no momento. Então, a gente tem um auxílio aqui do carrinho de fornecimento de ração, nele a gente dispõe a ração. E o pessoal adotou na granja, né, a marcação com uma vasilha, um recipiente plástico cerrado. Então, há uma marcação em cada risquinho desse daqui. O primeiro risco representa 1 kg de ração, o segundo 1,5 kg, 2 e 2,5 kg. Existe uma tabelinha de arraçoamento que eles procedem aqui para dar o volume total durante o dia. O trato é realizado pela manhã, pela tarde e, quando necessário, à noite também, tá? A gente sabe que no verão nós temos maior dificuldade aí de ingestão de alimentação. Então, no verão se procedem apenas 2 tratos na granja, um trato pela manhã e um outro trato noturno. A partir do momento que a temperatura começa a esfriar, nós já ingressamos com alguns tratos a mais, né? Nós podemos realizar aí até 3 tratos dentro da lactação, no manejo de lactação. Bom, a gente vai ter oportunidade aqui de demonstrar para vocês um método de raçoamento automático dentro do sistema de maternidade, tá? Nós temos aqui um cano, né, com a linha onde passa a ração. E esse cano fica sempre abastecido de ração. Nesse caso do sistema de arraçoamento aqui, a gente não determina o momento do trato como é feito no trato manual. Nesse sistema, a fêmea tem a oportunidade de comer várias vezes ao dia. Então, o que é importante no sistema é a gente estimular a matriz a levantar, onde ela vai beber água e ingerir a ração. Então, vamos demonstrar aqui o processo. A matriz levanta, né? Normalmente a gente tem a ida dela primeiro ao coxo com água, ela vai ingerir água e posterior à ingestão de água, normalmente ela vai efetuar algum consumo de ração. Essa metodologia é muito utilizada para nos auxiliar a redução da mão de obra, tá? E também na facilitação da ingestão de ração por parte do animal. Mas é preciso que haja o estímulo, né? A gente precisa levantar a matriz para que ela beba água e ingira a ração. No momento que ela está ingerindo água, normalmente também ocorre o processo de eliminação de urina e muitas vezes de fezes também. Então a gente tem que aproveitar esse momento para fazer a retirada, a remoção da matéria orgânica que eventualmente tenha no final da gaiola. Importante observar no sistema de trato automático que a ração fica disponível o tempo inteiro. Então, há um sistema de corte em bisel no cano, no fundo do coxo, né? E a partir do momento que a fêmea vai ingerindo a ração, vai abrindo espaço e a ração que está por cima vai sendo fornecida automaticamente no coxo. Uma outra observação importante sobre o sistema de trato automático, né? A gente tem disposto no cano uma parte do cano com um cano transparente. Nesse cano a gente pode observar a quantidade de ração que está sendo disposta. Então o sistema automático ele abastece o cano e aí ele é desligado e a gente passa a observar a quantidade de ração ingerida pela matriz. Nós podemos observar nesse cano que essa matriz consumiu um pouco mais de ração, observando nos outros canos, né, um pouco menos de ração consumida, chegando até um outro cano onde praticamente não houve o consumo de ração.
Essa observação é muito importante porque a matriz, quando há algum problema sanitário, algum problema na sua fisiologia, ou seja porque ela está doente, ou seja porque ela está com febre, enfim, ela tem maior dificuldade de ingestão de alimentação. Então é importante a observação do funcionário se a fêmea ingeriu a ração ou não, e a marcação e observar a correta medicação para nos auxiliar a ela retornar ao consumo e com isso não prejudicar a sua produção de leite. Bom, pessoal, a gente comentou na teoria, né, sobre o fornecimento de ração para os leitões já a partir aí de próximo do 5º dia de vida. Então, é importante a gente observar a quantidade de ração fornecida deve ser bem pouca. A gente pode até utilizar a mão para poder realizar o trato, tá? De forma a gente colocar pouca ração disponível no coxo. Toda vez que a gente exceder o volume de ração, colocar muita ração no coxo, a gente tem um processo de desperdício. A gente pode observar aqui em alguns casos, né, a ocorrência de desperdício pelo excesso de ração fornecida. De uma maneira correta, né, o funcionário vai passando, observando o coxo dentro da baia e disponibilizando ração apenas nos que forem necessários em pouca quantidade. Isso estimula o leitão a ingerir a ração, nos auxiliando no ganho de peso lá na creche, né, no consumo de ração após o desmame desse leitão. A gente viu na oportunidade anterior, né, uma deficiência de vazão na chupeta. E agora nós vamos mostrar uma chupeta de maternidade onde foi feita a manutenção correta e temos a pressão suficiente no encanamento, né, disponibilizando aí até mais que 2 litros por minuto, né. Então, se a gente apertar aqui o dispositivo e observar a liberação, nós temos aí uma quantidade de água bastante suficiente para a matriz ingerir. No momento do parto, é muito importante que a gente observe a ficha da matriz, né? Nós podemos tirar isso nos programas de gerenciamento, né? Então, cada matriz tem a sua ficha individual, onde conta um histórico de cada uma, né? Mostrando qual foram a quantidade de leitões nascidos nos partos anteriores, os seus cruzamentos, se a gente teve algum problema reprodutivo anotado no programa, tá? E na ficha a gente procede à anotação da sequência de nascimento dos leitões, bem como os horários, e no final, quando a gente destaca o processo e vai encerrar a anotação da ficha, nós fazemos apenas uma totalização do tanto de leitões nascidos vivos, dos nascidos natimortos e dos leitões nascidos mumificados. Uma importância muito grande, né, durante o momento do parto é a observação das placentas que forem sendo jogadas no ambiente, né, saírem da cavidade abdominal da matriz, né, do útero da matriz, e sendo dispostas no ambiente. Nós temos aqui um piso ripado, então a observação do conteúdo de dentro da placenta, né, retirar o conteúdo e observar se nós temos fetos mumificados em seu interior e proceder à anotação. A partir do nascimento dos leitões, é muito importante que a gente proceda o treinamento dos mesmos a utilizar o escamoteador. Então, a gente necessita que o ambiente dentro do escamoteador esteja iluminado, seco, limpo e aquecido. Então, daí proceder o treinamento dos mesmos, né, após a mamada da leitegada, e conduzir os leitões até o anti-esmagador para poder ensinar a dormirem lá dentro. Toda vez que a gente não procede esse treinamento, nós temos aí nos 3 primeiros dias de vida o maior número de ocorrência de mortalidade por esmagamento dentro da maternidade. Se a gente observar na maioria das granjas, nós temos aí em torno de 60% a 70% das mortes ocorrendo até o 3º dia de vida. E se a gente imaginar aí do 3º dia até os 21 dias, nós temos 18 dias onde a mortalidade é em torno de 30% apenas. Nessa mortalidade do 3º dia, a grande parcela, algo aí próximo de 80% das mortes, ocorre por leitões esmagados, na maioria dos casos. Nós temos aí também uma interferência da qualidade dos leitões ao nascimento. Leitões pequenos, leitões fracos, também tem uma facilitação de mortalidade por esmagamento.
Nós podemos observar na filmagem o funcionamento do anti-esmagador auxiliando a matriz a ter dificuldade a deitar. Toda vez que o anti-esmagador não funciona corretamente, essa matriz deita de forma abrupta e por cima dos leitões que eventualmente estiverem no raio de ação da gaiola parideira. Se o anti-esmagador estiver obedecendo os seus limites em torno de 46 centímetros, de espaço entre eles, nós vamos ter uma dificuldade da matriz a deitar e com isso dá tempo do leitão escapar do raio de ação. A partir do momento que ela deitar, o leitão vai se aproximar e efetuar a mamada. Vimos nessa aula as principais rotinas dentro da maternidade, desde o alojamento das matrizes até o desmame dos leitões e suas principais execuções. Muito obrigado e até uma próxima.